legal essa coisa de costurar, né? Gostei. Quando eu quis melhorar na costura, eu fui pra internet procurar cursos e eu não achava. Eu comecei com o que eu tinha, com o que, né, do jeito que eu tava ali e fui. Fazia live de manhã, de tarde, de noite. E fui naquele ritmo, chegou ao ponto de eu fazer live para mais de 2.000 pessoas. Aí, assim, eu ficava chocada, porque eu lá naquele interiorzinho, né, ali, consegui alcançar tantas pessoas. Hoje eu tenho mais de 5.000 alunos. Caramba. Uau! Brasil, fora do Mais de Brasil. 10 países. Que legal. Eu sou professora de costura, mas eu tenho que saber vender o meu produto. Então, eu comecei a estudar a respeito disso. Me mirei nos maiores do mercado para aprender com eles. Eu sou Renata Gomes e o Hotmart Cast começa agora. Olá, esse é mais um Hotmart Cast. Eu sou o Cleiton Maranhão e eu tô aqui com... Dani Bianchim. Olha só, a nossa convidada de hoje teve a sua vida transformada pela costura e fez da pandemia uma oportunidade para entrar de vez no mercado digital. Isso aí, ela tá aqui pra acabar com esse estereótipo de que apenas senhoras costuram. E é muito pelo contrário, né, Renata? Isso mesmo. Renata, bem-vinda. É um prazer estar com você aqui. Não, eu tô muito feliz de estar aqui. Trouxe uma lembrança. Opa! Gostamos. Esse é o padrão de convidado que a gente gosta. Olha, Ó. todo mundo precisa saber costurar pelo menos um pouquinho, então tem que ter uma caixinha. Kit de sobrevivência, viu, Isso. gente? Ó, Tem que ter, tem que ter. Tem que ter uma caixinha de costura, né, pra resolver os problemas, assim, de última hora. Então aí tem um pouquinho de cada coisa. Ó, já Olha tem só. botões Botão. de vários tamanhos. Gente, eu nunca tive um dedal. sério? Não Olha tive, só. Eu costurei sem. Botões, fita métrica. Hoje em dia a gente não usa muito dedal, mas é uma coisa tão icônica, né? Ó, eu vou te Fita confessar, Renata, meu maior falha quando eu tento costurar é encaixar na máquina de costura. Mas você já tá nesse nível de encaixar isso aí? Ah, Olha eu via só. minha mãe fazendo, minha avó tentava e nunca conseguia. Ó, isso aqui é melhor do que quando você compra agulha e ela vem numa caixinha de agulhas. Assim, é muito melhor deixar presa aqui, ó, numa fitinha. É. Fita métrica. E a minha avó era costureira, assim, absurda, sabe? É. Então, por mais que eu nunca tenha aprendido a costurar, Mas você já viu ela costurando? já vi ela costurando muito, eu já vi ela fazendo muito crochê, muito tricô, muita costura mesmo, né? Coxa de retalho, É, minha avó também. travesseiro de retalho. Então, assim, é engraçado porque, no final das contas, todo mundo deve ter alguma experiência ou memória com Uma memória costura, né? afetiva, né? A minha avó, por exemplo, ela ficou muito tempo costurando. Ela fazia as batinas dos padres da igreja. Ela já fez muita saia pra mim. Ela que me ensinou como é que era uma saia de godê, um godê duplo. Você já tá no nível um Tô. pouco. É, a Dani já tá mais avançada, né? E aí a gente tá falando, claro, que muitas memórias afetivas. Eu gosto muito de... Não sei costurar direito, fica tudo horroroso, mas é pra mim, então tudo bem. E imagino que muita gente te procure precisando, né, aprender a se virar, ou muita gente profissionalizar. Como é que você começou a conversar aí com diferentes pessoas sobre costura? Então, todo mundo tem isso, né? Algum contato com a costura, uma relação até afetiva, emotiva, antiga, de mãe, de avó, né? Sempre alguém na família. E também comigo foi assim, eu aprendi a costurar com a minha mãe. E muito nova, né? 13 para 14 anos, ou acho que talvez menos. Aí aquela coisa de pegar um tecido e fazer a própria roupa era uma coisa mágica. Eu lembro assim, a primeira peça que eu fiz foi uma saia e eu já vesti no mesmo dia, então, nossa. E aí cheguei para as amigas, ai, que saia linda, quero emprestada a saia. Na época da adolescência tinha essa coisa, né? Me empresta e tal. Aí eu falei, não, legal essa coisa de costurar, né? Gostei. Mas era só um passatempo, assim, uma coisa gostosa de fazer. Imagina, com 14 anos eu não ia ter esse pensamento de trabalhar, né, de fazer alguma coisa na costura. E aí comecei assim, com a minha mãe também. Então e a minha mãe tem também uma relação, né, de a minha avó também costurar. E aí a costura, ela tem essa ligação afetiva, é uma atividade muito antiga, as pessoas mais, assim, tem uma coisa de, todo mundo fala, quando eu falo que é costureira, vai, nossa, mas você é tão nova, porque as pessoas tinham uma ideia, assim, de que a costura é para velhos, né, para as pessoas mais... Você precisa ter um neto pra começar a costurar, né? Precisa ter um neto para costurar. E não, é tanto que quando eu dava aulas presenciais, um marido de uma aluna foi pagar a mensalidade
E aí eu fui lá, recebi, ele chegou em casa, ele comentou, ela me falou que ele falou isso. Nossa, eu achei que a sua professora era uma velhinha. E tudo bem também, né? Tá tudo certo, tá tudo certo. Mas assim, é uma coisa gostosa. Muitas alunas, muitas pessoas falam assim, nossa, eu tenho alguém que costura, ou meu sonho é aprender a costurar porque eu vi a minha mãe costurando, vi a minha avó. Eu tive também teve uma época que eu trabalhei efetivamente, né, com costura sob medida, e aí chegou para mim uma cliente que veio com um baú de muitos tecidos que ela herdou da mãe, e a mãe costurava, então ela veio cheia de assim, uma carga emotiva, né, forte de, eu quero aprender a costurar, eu quero fazer umas peças para mim, porque eu quero ficar próxima da minha mãe que já se foi, né? Ela herdou os tecidos, herdou a máquina, então tem muito isso, né? Essa herança de Tem emoção. demais. E você foi falando, eu lembrei agora, né? A gente tava comentando, minha avó costurou por muito tempo, acho que a vida toda dela. E quando ela faleceu, uma das primeiras coisas que a minha mãe fez questão, assim, de fazer foi colocar a máquina de costura antiga da minha avó pra funcionar. E era uma máquina daquelas bem clássicas, assim. E o barulho da Bem máquina. potente. E o barulho é maravilhoso, né? Na hora que ela começa a passar pelo tecido ali. E também não é só facilidade, a pessoa ainda tem que fazer uma forcinha ali pra operar a máquina. As né? máquinas antigas eram primeiro manivela, né? Aham. Imagina, você segurando aqui e rodando a manivela. Tecido retinho e manivela. Só um detalhe. Meu, essa tesoura aqui, Olha só, combinou com o seu óculos. olha que negócio bacana. Ai, ela é bem pequenininha. É. Bem pequena. E de fato, ó, tipo, é um mini óculos, É um mini- sabe? A sua é A minha- mais clássica. Isso aqui pra eu descosturar coisas. É. Lembra de Fantástico. Eu despachar tava isso aí, viu, precisando. na mala. É verdade. Mas engraçado que veio. Eu Veio? fiquei Vai dar gelada certo. com medo, né? Legal. Vai dar certo. Veio. Qualquer coisa, a galera do aeroporto era restrita aí. Inclusive, muito obrigada. Eu amei. Nossa, Amei. lindo, lindo. Aí, assim, se soltar um botão, tem alfinete também, que dá pra Arrasou. prender alguma coisa que arrebentou, né? Não, e assim, É muito útil. você acha que todo mundo deveria, pelo menos, saber fazer o básico de costura, assim? Sim, todo mundo. Quando eu comecei, o meu canal no YouTube era Todos Podem Costurar, porque eu acho que todo mundo pode, é uma coisa muito útil. Eu acho, inclusive, que a máquina de costura na casa tinha que ser um eletrodoméstico comum, tipo É verdade. liquidificador, batedeira, então, a máquina de costura, porque sempre vai ter alguma coisinha que você precisa fazer. Por mais que você não tenha habilidade, que você não vá trabalhar com isso, mas você vai estar num lugar onde a sua camisa vai descosturar. Não tô jogando praga, não. Não, mas vai acontecer. Mas vai soltar um botão, alguma coisa vai acontecer. E se você tem ali Sempre quando eu viajo, eu carrego uma caixinha, assim, de costura para fazer essas coisas. Eu acho que todo mundo pode. Eu já peguei... Já tem um tempo que eu ensino, né, a costura. Eu já peguei pessoas que não sabiam nem como pegar numa tesoura e falavam assim, eu não vou conseguir. E a pessoa consegue. Todo mundo consegue. E você tem alunos homens também? Porque eu acho que esse é um estigma, né? A gente tava falando, geralmente associa pessoas mais velhas, mas geralmente também é associado muito a uma coisa de mulheres. Tem homens que te procuram? Tem agora, né, nos meus alunos online, tem alunos, tem homens, e também tem o meu primeiro aluno homem, quando eu dava aula presencial, né, que ele chegou falando assim, eu não quero aprender a costurar, não, eu vou fazer só um mês, só para aprender a mexer na máquina, porque eu ganhei essa máquina da minha mãe, ele ia jogar fora, aí eu peguei para fazer uns consertos, barra de calça, ele era engenheiro, né, engenheiro, aí ele falou, não, só quero aprender por causa disso, ele queria ter uma ligação com a mãe também. Aí ele começou a fazer, fez 1 mês, fez 2 meses, fez 3 meses, fez 4 meses. Aí a primeira peça ele fez uma blusa para a esposa, aí depois ele falou, não, vou aprender a fazer camisa. Aí gostou da coisa de fazer Aí, camisa. imagina só a esposa dele chegando nos lugares. Não, que blusa ainda. Meu marido que fez. Que fez. Não é bom? Legal, gente, que chique. Então, mas assim, é super tranquilo. E ele, acho que por ser engenheiro, ele é todo assim, não, na hora de fazer a curva, vamos diminuir o ponto, porque consegue fazer uma curva mais perfeita. Então, ele se encontrou ali na costura. Então, eu falei, gente, se um homem engenheiro consegue, né, aprender, então todo mundo consegue, crianças, e sem dificuldade nenhuma.
Você tinha comentado que você chegou a trabalhar efetivamente ali com a costura, né? E a gente até falado aqui no começo do episódio sobre uma virada de chave pra você durante a pandemia, que Sim. foi algo que aconteceu com muitas pessoas. Como foi o seu caso ali de, durante a pandemia, você dar uma ressignificada na sua relação com a costura? Sim, então, eu comecei a trabalhar profissionalmente com a costura, né? Chega aquela hora, assim, que o marido fala, no caso, meu marido falou, você tem que decidir o que que você quer, né? Porque eu era professora, né? Dava aulas, e aí eu fazia uma coisa, fazia outra. Aí ele falou, escolhe uma coisa que você goste, para você seguir como profissão. Eu falei, vou fazer costura porque eu gosto dessa coisa de moda. E aí comecei a trabalhar, né? Isso foi bem antes da pandemia, e desenvolvi um trabalho na minha cidade, com costura, ensinando. Fui convidada para dar aula no Senai, lá da minha cidade, e aí chegou a pandemia, né? Nessa época eu tinha um ateliê onde eu ensinava a costura presencialmente e era professora do Senai. E aí chegou a pandemia e eu recebi o telefonema falando, olha, não venha porque tá tudo parado, a gente vai ficar de quarentena. E aí eu lembro que eu pensei assim, gente, o que que eu vou fazer nesse horário? Eu já estava ali dentro da internet, já tinha página, canal no YouTube, página no Facebook, né? Que é o meu maior público. E aí eu falei, vou fazer lives. Eu dava aula no Senai à noite. Para eu continuar com a minha rotina, eu vou dar aulas online de costura, porque vai ser à noite e tal. Aí fiz a minha primeira live numa página que eu seguia de costura. Nossa, deu assim, acho que tinha 36 pessoas. Eu falei, nossa, que tanto de gente. Porque a minha turma no Senai eram, acho que 18 meninas, né? Aí eu falei, nossa, 36, acho que era quase 40. Eu falei, nossa, que tanto de gente. Aí eu falei, no outro dia eu fiz, aí eu falei, não, vou fazer no meu perfil, na minha página, porque eu já tinha uma página para divulgar, né, o meu curso na cidade, só na cidade. Aí aí comecei a fazer live na minha página, no Facebook. Aí deu 150 pessoas. Eu fiquei assim chocada, 150 pessoas na minha live. E aí só foi aumentando. E a época da pandemia, as pessoas estavam muito online, né? E eu fui ali, eu fazia live de manhã, de tarde, de noite. E fui naquele ritmo, chegou ao ponto de eu fazer live para mais de 2.000 pessoas, aí assim, eu ficava chocada, porque eu lá naquele interiorzinho, né, ali, consegui alcançar tantas pessoas. E aí, nesse momento, eu decidi, não, vou preparar uma coisa legal, né, já tinham pessoas muito interessadas, as pessoas começavam a perguntar, e aí, tem um curso seu? Durante a live, né, tem muita interação, eu ficava lendo os comentários, respondendo, aí preparei o curso. Na verdade, antes eu já tinha até gravado um protótipo assim, de um curso, mas nada muito sério. Mas aí, como estava assim, muito quente tudo acontecendo e alcançando muitas pessoas, muita gente costurando, eu resolvi gravar um curso. Foi em 2020 que começou a pandemia, né? Foi em março de 2020. Pois é, acho que foi dia 20 de março que eu fiz a primeira live. E aí, em junho, eu lancei o meu primeiro curso, na verdade, segundo, né? Porque tinha um primeiro mais simplesinho, mas lancei o meu segundo curso completo de costura. E aí, na Hotmart, claro. E aí, fazia a live e falava, olha, gente, eu tenho um curso, se quiser aprender, pode comprar aqui e tal. E aí começou, durante a live, as pessoas compravam, e tem aquele sininho, né? A notificação. Notificação do aplicativo. E aí eu fazendo live, notificação, e assim foi. Foi no auge da pandemia, eu comecei ali, e meio que sem saber, mas, né, acreditando que a costura poderia transformar a vida de muitas pessoas, porque transformou a minha. Então vou falar enquanto estiverem aqui me ouvindo, se tem gente me ouvindo, então é porque eu tô fazendo alguma coisa relevante. Sabe o que é muito legal? Acho que às vezes a gente perde um pouco a noção da proporção. Porque você falando assim, 36 pessoas. Primeiro eu pensei, pra uma live, pouquinho. Mas aí você tinha 18 alunas no presencial. O dobro de pessoas te assistindo. A gente às vezes pensa, tinha 5.000 pessoas numa live.
Quando que na sua vida presencial você teria oportunidade de falar para 5.000 pessoas? A gente perde um pouco a noção Não, e do detalhe, impacto, aquela né? pessoa, ela escolheu estar ali te assistindo, né? Parou, né? Entre Parou tantos ali. conteúdos que ela podia, ainda mais nessa época, que tinha muita live o tempo inteiro, o tempo inteiro. entre tantos que ela poderia ver, ela escolheu ver o seu, né? Sim. Muito incrível. Inclusive, aproveitar, né? Se você que está assistindo a gente aí tentou fazer algo na pandemia, você já empreende, já empreendeu, você começou antes ou depois da pandemia, vai respondendo aí pra gente. Depois nós temos um presente para um dos comentários, mas depois a gente fala qual que é o presente. Depois né? a gente fala, não é o meu kit de costura. Não é nosso esse kit meu. de costura. Durante essa época, as pessoas elas achavam difícil a ideia de aprender sobre algo absurdamente físico online, ou você sentia alguma barreira para você ensinar sobre uma coisa muito física digitalmente, sem a pessoa conseguir ter a textura de um tecido, de uma linha? Ou até você olhando de perto ali, né, o que ela tava fazendo. Então, tinha isso, né? As pessoas, eu acho que até paravam na live por curiosidade. Será que dá para aprender? E também porque acho que essa coisa da afetividade com a costura, deixa eu ver isso aqui um pouquinho que vai me acalmar. E tem, sim, as pessoas tinham esse pensamento de ter, uma coisa tão, né, de pegar ali o tecido e conduzir, mas eu sempre me preocupei com isso, porque quando eu quis melhorar na costura, eu fui para a internet procurar cursos e eu não achava cursos assim isso há bem tempos atrás, tá? Não achava cursos que ensinavam e mostravam. Eu sempre quis mostrar nas minhas aulas como se a pessoa estivesse de frente para a máquina. Então, não tem como. Até hoje, às vezes, eu encontro pessoas que falam, não, eu quero presencial porque não vou aprender. E aprende sim. Aí, eu acho que elas começavam a assistir às aulas e ver que dava para aprender e entender, então foi tranquilo. Mas até hoje uma outra pessoa questiona isso, mas quando vê a aula, pega para assistir, vê que é totalmente possível e é muito melhor, né? Porque tem a coisa de repetir, né? Você consegue repetir. Você volta, né? Cada um no seu ritmo também, né? Muito bom. Mas a frequência ali de estar ali todo dia, mostrando, fazendo e explicando, né? Gente, antigamente o curso de costura era por correspondência. Tinha um negócio tinha uma empresa que você recebia as apostilas e aí você fazia as aulas e mandava a roupa pelo correio para poder. Era curso por correspondência. Minha mãe fez um desses. Na casa dela ainda tem os moldes das peças para fazer. Era bizarro, tipo assim. Então, você aprende por correspondência, vendo ali. E as apostilas antigas eram assim, liga o ponto A no ponto C. E é bem mais complexo do que você mostrar ali. Eu acho que não tem. Na verdade, se a gente parar pra pensar, todo mundo que aprendeu alguma coisa ali nas gerações antes das nossas, aprendeu de um jeito muito mais difícil que a gente. Né? Hoje tá muito mais fácil. Muito. Então, foi com esse pensamento que eu fui pra internet, porque assim... Eu não queria só aprender a costurar, queria fazer roupa sob medida, que é uma coisa mais elaborada, né, com acabamento mais primoroso. Então, às vezes, olhar ali uma apostila é um pouco complexo. Você liga o ponto A no ponto B, né? São instruções que você que está começando não entende nada. Isso. E aí, com a aula, não, você me fala, liga esse ponto nesse. Qualquer pessoa. Gente, eu tenho alunas fora do Brasil, e assim, brasileiros, mas tenho alunas de outras línguas. Eu tenho muita aluna portuguesa que me acompanha, espanhóis, eu não sei falar os países exatos, mas outras línguas que conseguem entender só de ver só ali. De ver, né? Então, não tem erro. Ai, muito legal. Nossa, é muito mágico. E quando você estava falando de gravar o conteúdo ali em pouquíssimo tempo mesmo, e foi tudo sozinha? Então, nossa, botei A respirada funda. Botei todo mundo para me ajudar, né? Porque, primeiro, assim, eu comecei sozinha, aí quando eu queria fazer alguma coisa melhorzinha, aí chamava o marido, as filhas. E era assim, era muito difícil porque eu queria fazer uma live, uma aula mais dinâmica, com a qualidade de imagem melhor,
com o áudio melhor, para a pessoa entender realmente, para ficar assim bem nítido. Então, no início foi bem sofrido. Queria procurar alguém assim na pandemia para fazer as transmissões das lives, mas era difícil achar, né? Então, eu fui aprendendo tudo, colocando o marido para ajudar as filhas. E aí eu desenvolvi um jeito ali que eu consigo fazer tudo sozinha, assim. Consigo gravar as minhas aulas, fazer as minhas transmissões, editar. Eu fui aprendendo, né? Eu deixei de ser só costureira para aprender a ser editora de vídeo, fazer as lives e tudo. Fui aprendendo a fazer tudo sozinha. E hoje em dia você ainda faz sozinha? Faço as transmissões, edição, porque assim, a costura, até experimentei algumas pessoas fazerem para mim, só que assim, é muito detalhe. Se eu falar, desce 5 centímetros para abrir o decote, e aí a pessoa corta a parte que está mostrando aquilo ali, porque ela não entende. Aí fica difícil, né? Às vezes acontece isso, às vezes que eu, né, pedi alguém para fazer edição para mim. Então eu prefiro eu mesma editar. Tô treinando a minha filha agora para fazer a edição para mim dos vídeos, mas é porque é uma coisa assim técnica, então eu quero mostrar todos os detalhes, talvez quem tá de fora não sabe a importância, Não sabe. né? E assim, eu tava até mexendo no kit aqui de novo, porque eu Ai, realmente coitado. gostei muito. Cara, isso aqui é um dos presentes mais legais que eu já ganhei até Deixa eu hoje. ver essa tesourinha enquanto você fala. Pode. Não, ela Deixa eu ver seu é kit. hipnotizante. Ó, eu queria que vocês tivessem a experiência de mexer nesse kit, porque assim, tudo encaixa direitinho ali. E eu já testei 3 ordens diferentes e funcionam das 3 formas. Mas uma coisa legal desse seu ponto sobre, eu comecei sozinha, eu tive que deixar de ser só costureira e aprender a editar vídeo, aprender a fazer todas essas coisas. Isso mostra que, assim, a gente não tem que esperar muito, né? E a gente também não precisa dominar essa habilidade do vídeo, da imagem, da transmissão no estado da arte. O que importa é a mensagem chegar e ser entendida, né? Eu acho que também é legal porque também não te deixa refém de profissionais que, igual você comentou, que não vai fazer do jeito que você faria, Uhum. mas quando você for contratar alguém, você já sabe exatamente o que você quer. Você não vai precisa. precisar fazer uma coisa muito mais elaborada do que precisaria. De lá pra cá, já tem quanta gente que virou aluna sua? Olha, assim, eu não me ligo muito nos números, né? Eu não fico olhando isso mais, mas hoje eu tenho mais de 5.000 alunos. Caramba. Uau! Brasil, fora do Mais de Brasil. 10 países. Que legal. E eu sou pequena, tá? Sou minúscula, porque tem gente que tem muito mais. Mas assim, eu não me ligo. Eu acho que eu saí de um ponto que eu Mas 5 estava. mil alunos, você muita não é gente. pequena de jeito Então, nenhum. Quando que você Eu- imaginaria que dando Não, aula então. em Valadares, É. presencial, 18 pessoas numa sala. como é que você ia ter Inclusive, vale lembrar, né, galera que não é de Minas Gerais, Valadares, governador Valadares? Governador é a cidade Valadares. da Renata. Na verdade, eu sou de Teófilo Otoni, mas eu já Menor moro. ainda. É. Menor ainda. Mas já moro em Governador Valadares há mais tempo, bem mais tempo. Mas assim, eu aposto que tem muita escola física por aí com franquia que não tem 5 Que mil não tem alunos 5 pagantes. alunos. Eu tenho vários cursos, então, assim, dentro. Eu fico criando, de acordo com a demanda das alunas, né, vários cursos e contando, assim, todos os cursos e a frequência que cada um compra, né, é um pouquinho mais do que isso. Mas é uma loucura você pensar que eu ali naquele, né, na verdade, quando eu comecei dando as aulas presenciais, eu dava aula para uma pessoa por vez, porque o meu diferencial, eu pensei assim, vou começar, o que eu posso fazer de diferente? Aí tinham as aulas, né, em grupo, eu falei, vou fazer aula particular. Então, eu dava aula particular de costura e era uma pessoa. Agora, para estar com essa quantidade, né, é uma loucura. Assim, mas eu fico me comparando. Às vezes, eu não quero me comparar com as pessoas muito maiores, né, porque eu sei que tem, e quero me comparar com eu lá do É início, isso. que é bem mais confortável. E é melhor assim. E falando de conteúdo, assim, de criação de conteúdo, eu me perdi. Você começou a falar um negócio É que eu tinha comentado que você tem mais. Eu tinha perguntado, né, da quantidade de alunos, também da questão de ensinar no digital algo que normalmente as pessoas atrelam muito mais ao físico, e de você ter aprendido a fazer tudo sozinha, a parte de Isso. vídeo, de imagem. Isso. Eu quis fazer tudo sozinha porque eu acho que a minha visão é a visão de uma pessoa que está aprendendo, porque eu também
estava lá do outro lado quando eu não sabia nada e eu fui para a internet procurar conteúdo. Então, quando eu vou gravar, eu coloco... Até assim, o meu tripé de gravação, tem vários, né? Hoje, às vezes eu faço live com 4 câmeras e tal, mas o meu original, que fica em frente à máquina, ele só eu que tenho, porque eu que montei. Ele é uma gambiarra, mas é porque para ficar assim, de frente para a máquina. E eu acho que eu tenho uma visão melhor, né, sobre isso. Mas lembrei o que eu ia te falar. Porque você começou comentando que eu comecei sozinha, sem saber, tive que aprender. E o meu primeiro curso, o meu marido pagou, né? A gente gravou um curso mesmo, chamou uma pessoa, gravou todo bonitinho, mas, nossa, eu era tão crua, assim. Na hora de apresentar. Mas gravamos e tal, colocamos. Mas o meu curso que foi gravado com celular, assim, sabe aquele imagina um celular 5 anos atrás. Foi com ele que eu gravei as minhas aulas e foi com ele que eu cheguei onde eu estou, assim, nessa quantidade. Então, era com o que eu tinha. Eu não tinha iluminação, eu não tinha microfone, não tinha um programa ali para gravar e editar as aulas. Foi assim, cru mesmo, no celular e já jogava lá. Eu lembro que eu ia gravar, algumas coisas eu pedia a minha filha para gravar, e aí eu combinava com ela de bater na mesa. Eu falava assim, Júlia, eu vou bater na mesa e você começa a gravar. Aí eu batia na mesa e começava. Então, assim, eu comecei com o que eu tinha, né, do jeito que eu tava ali, e fui. A coisa que eu acho mais legal de longe nesse ambiente que a gente vive de creator economy, de gente que vive de conteúdo, é o tanto que normalmente a família entra no jogo. É verdade. De você ver ali, normalmente o marido ajuda, a esposa ajuda, a filha ajuda, o filho ajuda. Vira um negócio de família. Vira um negócio de família e que todo mundo vê uma coisa que não era nada se tornar uma empresa, sabe? E é legal pra caramba escutar você comentando assim, tipo, não, ó, vai lá fazer uma coisa que você gosta. Filha, eu vou dar um tapa na mesa, você para de gravar. Isso dá pra imaginar a cena, sabe? Porque acaba que, assim, o meu marido, ele é músico, então ele tem, assim, um ouvido apurado. Aí ele falava, esse áudio seu não tá bom, hein? Aí eu falava, gente, mas tá bom demais esse áudio na minha cabeça. Ele falava, não tá bom. Aí vamos lá arrumar o áudio e tal. Então foi assim, aí todo mundo participando, não tinha como, né? Aí ia fazer live, falava, gente, botava um aviso na porta, vou fazer live. Silêncio na casa. E aí você aprendeu sozinha ali, né, a criar como seria o melhor jeito de gravar o seu conteúdo, mas tem também toda a parte de vender. Como é que você foi aprendendo novas estratégias de venda? Tinha alguém que se admirava, que você tentava aplicar ali, usava como um mentor? Sim. Então, no início, eu tive uns parceiros, né, que vieram me ajudar. Tive uma primeira experiência com uma pessoa que eu nunca vi presencialmente, uma pessoa da Bahia que me ajudou no início. E aí depois eu caminhei um tempo sozinha, muito, né, eu adoro estudar, se eu tenho que editar um vídeo, eu fico horas vendo vídeo de edição, e a parte de vendas também, eu, né, comprei cursos, né, de grandes mestres que traçaram todo o plano, assim, pra gente, porque eu sou professora de costura, mas eu tenho que saber vender o meu produto. Então, eu comecei a estudar a respeito disso, me mirei nos maiores do mercado para aprender com eles, e fui indo. Tive outras pessoas que me ajudaram, né, parceiros, né, para fazer o meu produto chegar a mais pessoas. E tentei me profissionalizar o máximo que eu pude, porque o que eu vi é o seguinte, na pandemia, muita gente começou por causa da onda, né? Tá todo muito fácil, qualquer um que abrisse uma live pegava um monte de gente. Mas para você continuar, né, de uma maneira assim, consistente, você precisa saber como as coisas são, né? Precisa saber vender, precisa saber entregar um bom produto de qualidade para o aluno. Agora, por exemplo, eu tenho necessidade de regravar as minhas aulas por causa da qualidade, eu já quero oferecer um produto melhor. Mas, sim, eu procurei estudar muito para conseguir fazer de um jeito que eu conseguisse alcançar mais pessoas, fazer essa parte de venda, entregar, alcançar muita gente, né? Muito legal. E assim, você tocou num ponto interessante que não é só a venda, né? Tem o pós-venda, de quem é seu aluno. E aí fiquei curiosa sobre você falou que vai criando
produtos conforme a demanda, né? É. Você começa ali, então, desde um curso mais básico, vai para uns mais avançados. Qual que é a gama aí de cursos que você faz? Então, a costura, antes, eu ensinava a costurar. Eu ensino Aham. você a costurar, para você, para sua família, ou para gerar renda. E aí, eu criei um produto para ensinar a costurar no geral, né? Tinha um produto clássico, básico, só que aí, com o passar do tempo, eu tenho uma relação muito próxima com as minhas alunas, assim, no grupo, nas lives, eu estou fazendo a live ali, ensinando a costurar alguma coisa, mas fico de olho lá, vendo o que elas estão falando. Então, eu vejo o que elas querem pelos grupos, né? Pelos grupos, eu estou sempre respondendo as mensagens. Então, eu vejo o que elas querem e aí eu vou criando os cursos. Aí, eu tenho hoje um curso maior, que é um curso de formação, é um treinamento completo em costura. Tem o curso de corte e costura comum e tem os cursos pequenos, assim. Aí elas falam, tá todo mundo querendo aprender a fazer blazer. Aí eu vou e faço um aulão de blazer, que é um dia, é como se fosse um workshop só de blazer, um dia inteiro para você saber sobre tecidos, medidas, aí um assunto só isso. E aí com isso vai crescendo. Aí faço aulão de blazer, aulão de calça, aulão de blusa. São conteúdos específicos de acordo à demanda, né? Que A vai demanda, surgindo. de certa forma, enquanto houver roupa no mundo, Vai ter demanda. vai ter demanda. Sempre. Não, e tem uma coisa, a pessoa que um dia ela veste ali uma roupa que foi feita artesanalmente, que foi feita ali, não numa indústria, né, mas Uhum. pelas mãos de alguém que controlou o processo todo, é outra É outra coisa. Eu lembro de um fenômeno que aconteceu no TikTok, foi também ali no primeiro ou segundo ano da pandemia, que as pessoas estavam fazendo muitas coisas manuais, e aí tinha viralizado um cardigan de uma marca famosa aí da Espanha, que ele é todo de patch, de crochê. E aí a marca, vendo isso, em vez de desencorajar, como geralmente acontece, de tipo, não, para de copiar, o designer, ele disponibilizou qual que era Fiquei sabendo disso. qual que era a colinha para as pessoas fazerem. E ele foi ficando encantado com todo mundo mandando, e cada um fazia a sua variação de cor. E acho que isso é fantástico, né? Também você conseguir compartilhar qual que foi a sua técnica para outras pessoas poderem fazer coisas do jeito deles também, né? Sim. Você tinha comentado até do caso do seu aluno engenheiro. Tem outros casos, assim, de alunas e alunos que te marcam bastante relacionado nessa jornada desses 4 anos? Tem, assim, eu recebi, por causa da pandemia, a minha relação com as minhas alunas ficou extremamente próxima. Tão próxima, porque que elas conversam. O meu público são de pessoas senhoras mais velhas, né? Não gosto de falar mais velhas, mais maduras. Uhum. Então, assim, tem uma proximidade tão forte de conversar comigo. E na hora que eu tô na live, olha, Renata, eu vou ficar aqui só até tal hora, porque depois eu tenho, sabe? Tipo, se justifica que não pode ficar na aula inteira. Ou me manda mensagem, porque eu tenho vários grupos. Aí, quando eu vou fazer a live, eu falo... Porque até hoje eu ainda faço live, né? Toda semana faço. Aí eu mando mensagem falando, olha, vou para a aula agora, vamos? Aí elas respondem e falam, não, agora eu não posso, mas mais tarde eu vou. Então tem Daqui a pouco eu chego. tem essa relação. Mas assim, durante a pandemia, vários casos de pessoas que estavam sofrendo muito porque estavam sozinhas em casa. Então teve um relato de uma aluna que ela estava muito triste, porque ela idosa, sozinha em casa, na pandemia, não podia sair para lugar nenhum, e aí eu era a companhia dela. E ela mandou o relato para mim por mensagem falando isso, e tive relatos de pessoas que estavam em hospital por causa da pandemia, acompanhando ou um parente, ou estava hospitalizada e ficava ali. E aí depois essa pessoa se interessa tanto pela costura que ela continua, né? Tem uma aluna também que ela começou a assistir as minhas aulas, ela ainda trabalhava, e ela estava assim, em vias de aposentar. Aí ela falou, quando eu aposentar, eu vou costurar. Aí ela já começou, já acompanhando as aulas, aí ela aposentou, comprou meu curso, e ela é uma aluna que já se tornou amiga. Eu converso com ela, parece que eu já a conheço há muito tempo, que já encontrei presencialmente, mas não, só online. E ela costura só para ela, para o marido, ela não tem filhos. Mas, assim, é lindo, ela manda fotos. Essa semana mesmo eu postei uma foto dela. E, assim, cria uma relação boa. Eu acho que o meu papel nessa... Tanto fez bem para mim
ter feito isso na pandemia, quanto para as pessoas, porque para fazer as lives ninguém me pagava nada, né? Era uma coisa que eu fazia porque eu queria, né? Para alcançar muitas pessoas mesmo. Mas eu por receber essas mensagens, eu vi que eu estava sendo uma companhia, uma forma da pessoa passar por aquele momento tão triste, né, para muita gente, com mais suavidade, né? Hoje, até assim, de vez em quando tem as datas, hoje está fazendo 3 anos, 4 anos ou 1 ano de alguma coisa, eu falo, gente, graças a Deus a pandemia passou, nós estamos aqui e correu tudo bem, e foi bom para nós. E aí elas falam, mandam mensagem que eu ajudei muito. E assim, tem casos que eu nem comento porque são coisas muito, muito íntimas, mas de gente que tomava remédio, diminuiu a quantidade do remédio por causa desse envolvimento. Porque a costura, ela mexe com a parte lógica do cérebro, né? A gente tem ali as medidas, os cálculos, e com a parte criativa, porque você pega um tecido, transforma numa blusa, ou faz uma bolsa, né? Tem várias coisas, não é só roupa a costura, você pode fazer várias coisas. E aí tem essas coisas, assim, eu acho que o que define é a emoção, né? A proximidade que eu tive com as pessoas que me acompanham. Eu acho que talvez o interesse das pessoas nem seja na costura, mas no caso em você mesmo ali. A costura acaba sendo só a consequência. Tipo, que se para pensar, às vezes material de costura a pessoa acha na internet, mas do jeito que você tá trazendo, é você quem traz. Então essas pessoas, na verdade, elas se tornaram suas fãs mesmo, né? Uma comunidade sua, que, igual você falou, né? Quase uma amizade. Quando eu vou pedir depoimento, eu falo, gente, não fala de mim, fala do meu curso. Mas é que o diferencial, acho que esse ponto que o Cleiton falou é muito, muito importante. As pessoas sempre ficam assim, já tem tanto produto nesse nicho, o que eu vou fazer diferente? Não é? É o seu jeito que Então, difere, tem muito né? isso. Outro dia um amigo falou assim, Renata, mas ainda dá para começar? Porque ele quer começar numa outra área, fazer um curso. Eu falei, gente, ainda dá, porque as pessoas se identificam. Existem milhares de professoras de costura, outras áreas, mas as pessoas se identificam com a forma que você fala, com o seu jeito, com o jeito que você ensina. Eu me identifiquei com o meu professor de marketing digital, porque ele falou uma linguagem que eu entendi. Existem vários, mas eu escolhi ele para me ensinar. Então, até hoje ainda tem muito, né, muito mercado para quem quiser começar, porque vai ter alguém que vai se identificar. E ninguém aprende nada com um professor só também, né? É verdade. Sim. Até eu busco, eu tenho os meus professores, né, para as coisas que eu quero aprender, mas eu tô sempre pesquisando na internet, assistindo a vários podcasts. Maratonou o cast, tá, gente? Então, maratonou. Para poder aprender, porque a gente aprende, né, com a história do outro, você consegue aprender. Eu aprendi muito assim. Não, bacana pra... Inclusive, aproveitando o gancho, né? Nós temos um presente para quem está aqui agora, mas não é para todo mundo que está aqui, não. É para a pessoa que deixar ali o seu comentário, contando um pouco da sua experiência na Creator Economy, como que foi da pandemia para cá, com quem aprendeu, o que aprendeu, como que está empreendendo, e você vai disputar aí a chance de ganhar um kit exclusivo do Hotmartcast, que conta até com uma canequinha. Com essa caneca linda. Dessas Eu aqui. já ganhei. Olha aí. Só não vai ter no seu kit do Hotmartcast esse kitzinho aqui de costura, que esse aqui é nosso. É isso aí. Mas você pode ter a chance, então, de ganhar o do cast exclusivo. Renata também vai ganhar. Então, comenta aí. Maravilha. Renata, você estava falando ali dos seus mentores de marketing. Uma parte muito forte, é claro, é a criação do conteúdo, né? E você tem seu canal no YouTube até hoje, né? Você tem também. Você usa muito o Facebook, né? Sim, muito. Que acho que pro seu público faz muito sentido. Meu maior público é no Facebook. Lá minha página hoje está com 440, quase chegando 450 mil. Olha só. No Facebook. Às vezes a gente pensa, o Facebook morreu e tal, mas as Não. comunidades são muito fortes, né? Não, o Facebook, assim, para mim, eu tenho muito mais alcance no Facebook. É bem importante para minha operação, para o meu trabalho. Eu acho que para conversas em grupo de texto, não tem nada igual ao Facebook ainda. Assim, o WhatsApp é uma outra coisa, né? Porque é mais para um fórum de conversa, para material rico, consumir no Facebook é bom demais. E o Facebook tem também lá os vídeos, né? Lá tem muito vídeo legal, assim. São vídeos mais curtos, que dá para você aprender muita coisa. Na minha página mesmo, eu coloco muitos vídeos meus e de outras coisas que eu acho interessante, eu coloco coisinhas rápidas, assim, para poder as pessoas aprenderem.
ainda é muito interessante. É um lugar que eu tenho muito público. Muito bom. No E Facebook. qual que é o seu planejamento de conteúdo? Você posta todo dia? Você planeja com antecedência o que você vai fazer? Então, eu faço live toda semana, pelo menos uma live, porque o meu curso, ele precisa ter um conteúdo novo por semana. Então, uma live por semana, eu geralmente faço no YouTube. E aí, faço vídeos, assim, rápidos para o Facebook e TikTok também. Eu amo. Fã, de coração. Então, vídeos rápidos e no Instagram eu posto mais o dia a dia, as coisas que eu tô fazendo, que eu tô costurando, né? Que eu ainda costuro muito. Então eu posto, vou fazer um blazer igual essa semana passada. Aí vou postando lá as etapas e também Reels, né? No Instagram para engajar. E planejo o que eu vou fazer, assim, durante a semana eu faço o planejamento do que eu vou postar, e uma coisa eu sei, eu tenho que estar sempre presente, tenho que estar sempre compartilhando. Quando eu não tô, se eu demoro para postar alguma coisa, as minhas alunas já começam, você sumiu. Então eu estou sempre fazendo coisas ali, vejo o que está no alto, assim, o que está... Igual, viralizou um vestido, vou fazer aquele vestido. Aí não tem programação de live, mas vou fazer a live para poder estar ali junto com o que está acontecendo. Eu tento atualizar as minhas alunas com o que está acontecendo no mundo mesmo, né? Voltado para a costura, né? Pensando do meu lado, mas colocando ali junto com o que está acontecendo no mundo, para ninguém ficar parado. Aproveitar o timing, né, do que estiver acontecendo. E, assim, o que você acha que te dá mais trabalho no meio disso tudo? Não quer dizer que seja ruim, mas você fala, caramba, isso aqui dá um esforço, porque você é professora, você é empreendedora, você é costureira, você ainda tem a família também para cuidar ali. Muita coisa. Então tem algumas coisinhas aí nessa jornada que devem te dar bastante trabalho, mesmo hoje, depois de tantas alunas, assim. Por incrível que pareça, são os vídeos rápidos, assim. Eu acho que porque às vezes para eu fazer um vídeo de 15 segundos, 30 segundos, eu tenho que gravar 30, 40 minutos, aí sai cortando. Mas eu também tenho uma dor muito grande, que é o seguinte, eu quero ser muito didática, mostrar um negócio. Eu não gosto de fazer eu não gosto de fazer mal feito, eu gosto de mostrar ali para a pessoa entender. E às vezes, quando você faz um vídeo muito didático, muito de ensinar, assim, ele flopa total. Então, assim, a minha dificuldade, que eu tenho mais dor para fazer, é de ter que fazer uma coisa muito rápida, muito, muito facinho ali, se eu quero ser mais didática. Então, é uma coisa que eu tenho dificuldade, que é difícil para mim. As redes empurram a gente pra isso também, né? Pra ser mais entretenimento e... Isso que eu ia te Então. perguntar, por que você acha que, às vezes, o didático muito na minúcia, mais longo, que não dá uma desengajada, né? Sim, porque todo mundo fica ali, né, passando o dedinho. Então, para eu pegar a pessoa e trazer, chamar a atenção, eu também tenho que ir nessa onda de fazer uma coisa rápida. E aí, eu sofro muito ainda quando eu vejo lá os comentários. Nossa, mas eu não entendi, tá muito rápido. Mas eu falo, olha, se você quiser entender, tem o meu curso completo. Olha aí! Tem o meu curso completo. Antes eu não sabia fazer isso, né? Eu fui... Dava aquela vergonha, às vezes, até de vender, né? Aí agora, quando colocam lá, nossa, mas tá muito rápido. Eu falo, olha... Se você quer aprender a peça completa, passo a passo, tintim por tintim, que é o nome do meu curso, tem o meu curso, o link tá na minha bio, e aí vai, né? Muito bom. Você acabou de falar que você não sabia fazer isso, né? Pra você... Não sabia vender dessa forma. Exatamente. Você sentiu dificuldade em aceitar que você ia ter que ser uma vendedora? Sim, muito, muito. Como que você passou? Você estudou bastante marketing, né? Mas teve algum incentivo, alguma coisa ali que falou, não, agora eu vou botar a cara pra jogo aí. O incentivo foi o dinheiro. Viu que tava dando certo. Tava dando certo, muitos alunos. Mas assim, brincando, eu tinha muito isso, eu tinha pra mim que eu não era, antes, né, na vida, não sou vendedora, eu sou professora, só que eu acho que todo mundo é um vendedor, você tem que vender o trabalho que você faz, independente se você é um funcionário de algum lugar, ou se você cria a sua própria história, você empreende, você tem que saber vender o seu produto. E aí eu fui aprendendo a fazer isso com o tempo, né, hoje em dia,
eu tô lá dando a aula ao vivo, gratuita, mas olha, aí eu vejo lá, eu tô sempre de olho nos comentários. Não, mas não entendi isso aí. Eu falo, não, mas no curso, lá dentro da Hotmart, Tintim por tintim. tem tintim por tintim, passo a passo, você vai entender direitinho. E você pode voltar e assistir a aula quantas vezes você quiser. Então, são coisas que eu não fazia. Quando eu comecei, no auge lá, que, nossa, se eu soubesse o que eu sei hoje, há 3 anos atrás, lá quando eu fazia live para muita gente, nossa, eu teria vendido muito mais. Mas são coisas que você precisa na vida passar por uma etapa para ir construindo isso na sua mente, né? Hoje eu sei que eu tô ensinando, eu tô mudando a história de alguém, eu faço questão de fazer aulas gratuitas, assim, completinhas. E também porque eu sei que a pessoa chega por aquilo ali, ela consegue transformar por aquilo ali, e depois ela vai comprar seu curso, né, de alguma outra forma. E aí vai. Quando ela vê muito valor no seu gratuito, né? Sim. Com certeza no pago Sim. você vai entregar algo ainda mais legal, né? Eu faço aulas gratuitas, sempre faço, né, lives, e as minhas lives são 1h30, 2 horas, porque se eu pegar uma blusa para fazer, eu faço ela toda, do início ao fim. Em 1h30, 2 horas, você faz uma blusa assim? Essa daqui eu fiz uns 40 minutos. Caramba! Acho que eu vou... A gente vai ter que te chamar pra voltar no Hotmartcast e te fazer uma blusa entrevistar enquanto você faz. Vamos fazer uma blusa, botar minha máquina aqui e fazer. Cara, eu acho Eu que acho isso uma ia ótima ser ideia, eu sensacional. Enquanto a gente Mas dá, faz. dá. Então, assim, é claro que tem peças que são complexas, que igual blazer, que é cheio de recorte, bolsa embutida. Vocês têm uma ombreira aqui. Isso, aí é uma semana, aí faz um pouquinho. Mas eu gosto, assim, eu gosto de ser muito detalhista, mostrar até o jeito que segura com a mão, porque a pessoa tá lá do outro lado, ela vai ter dificuldade. Antes eu pensava assim, não vou falar isso aqui não, porque todo mundo sabe disso. Mas não, tem pessoas que não sabem, então você tem que explicar. Eu explico, olha, coloca a mão, segura assim, e aí você consegue explicar qualquer coisa, né? Você consegue ensinar qualquer coisa. Muito bom, explicar no tintim por tintim. Tintim por tintim. Eu adorei a expressão também. Renata, conta pra gente em quais redes as pessoas que estão escutando a gente, assistindo a gente, podem te encontrar, como que elas vão consumir seu conteúdo nessas redes, tintim por tintim. Bom, eu tô no YouTube, Instagram, Facebook como Renata Gomes Costuras. Renata Gomes Costuras. Isso. E no TikTok também. Eu falei, Instagram, Pinterest, YouTube, Facebook e TikTok. Renata Gomes todas. Costura. Todas. Renata Gomes Costura. Tô em Gomes todas. Costura. Renata, esse episódio foi assim, Uma delícia. uma delícia de O gravar. Cleiton tá assim, Eu encantado tô com essa encantado. caixinha. Não, isso aqui virou. Toda hora É meu tá- presente, assim. Porque o melhor de tudo, além de ser um baita Coincidência, o óculos presente. bater com, né? Além de ser um excelente presente, é portátil. É portátil, é pequenininho. Olha, tudo que tem aqui. Só que aqui é maior, porque eu falei, mulher, às sim. vezes aparece alguma coisa. Que eu quero botar mais coisinha aqui. É isso aí. Muito bem pensado. É bom demais. Muito obrigado por ter vindo. Adorei esse papo. Aqui não é à toa que a gente fala, né? O Hotmartcast é o lugar onde a gente conta grandes histórias por trás de grandes ideias e a sua história é bastante grandiosa. E eu acho que muito relacionável de muita gente. Todo mundo tem uma memória afetiva relacionada à costura. Então, tenho certeza que muita gente aqui se identifica com essa história. Conta pra gente aqui. Lembra de deixar o comentário, quem sabe você ganhar um kit. Mas conta também o que você achou da história da Renata. E muitas outras histórias por aqui, né, Cleiton? Isso aí. A gente se vê no Hotmartcast 2 vezes por semana. E Renata, mais uma vez, muito obrigado. Obrigada. Adorei também.